Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, a pauta é muito interessante. Nós vamos falar sobre o universo feminino. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma super profissional aqui, a Cristina Português, né, que ela é empreendedora, consultora estratégica, mentora de mulheres empreendedoras, palestrantes e também idealizadora de um projeto muito interessante que ela também vai falar aqui hoje, que é M Mais Consultoria para Mulheres. É um projeto que apoia, então, essas mulheres a transmitirem mais profissionalismo por meio do posicionamento estratégico. E também a Cris, ela é graduada na área jurídica e também fez pós em gestão comercial. E eu vou chamar aqui, então, a Cris. Seja bem-vinda, Cris, ao programa As Pessoas Inspiram na Vale TV. Obrigada, Eliane. Prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Sempre muito especial estar contigo para a gente agora conversar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, contar um pouquinho da minha trajetória e outros assuntos que a gente acontecer por aqui, né? Perfeito, perfeito. E Cris, olha só, queria já te chamar aqui para a primeira pergunta, para as pessoas te conhecerem melhor, né? Para te falar um pouquinho sobre essa trajetória, então, que acabou culminando aí em trabalhar com esse universo feminino, com mulheres empreendedoras. Conta um pouco para a gente sobre isso. Sim, eu já trabalho com mulheres empreendedoras e como consultora estratégica, mentora de mulheres já há bastante tempo. Já desde 2017 eu venho com essa atuação. Mas é importante que as pessoas saibam que mais de 10 anos eu atuei no mercado corporativo. Né? Então, sempre tive uma atuação forte, passando por empresas de áreas diversificadas, sempre atuando muito fortemente na área de relacionamento institucional, o que me trouxe uma bagagem incrível, né? Então, abriu muitas portas, muitos contatos. Então, sou muito grata por todo esse tempo que eu estive atuando no mercado corporativo. Mas algo que é muito interessante, né? Durante toda a minha atuação, eu nunca parei de estudar, né? Sempre fui fazendo pós-graduação, especialização, e paralelamente eu sempre acompanhei isso, desde 2006 eu acompanho movimentos de mulheres no mercado de trabalho, mulheres empreendedoras, projetos, todo tipo de iniciativa que falasse sobre mulheres em mercado de trabalho, empreendedorismo, desenvolvimento feminino. Então, algo ali, né, há muitos anos já me chamava a atenção. E eu fui trilhando a minha caminhada, né, trabalhando em diversas empresas e tudo mais, no modelo, digamos assim, tradicional, né, como funcionária, CLT, até que então, passado alguns anos, aquele modelo ali já, a princípio, não me acrescentava mais tanto quanto eu gostaria. E aí foi quando eu decidi, né, projetar, programar a minha transição de carreira, quando eu comecei a atuar, né, comecei com o meu projeto, que é a M Mais Consultoria para Mulheres, e aí comecei com a minha atuação como mentora e como palestrante e tudo mais. Então, assim, é interessante esse link, né? Porque às vezes a gente não entende, mas por que a Cristina atuando, né, na área jurídica ou em outras áreas como ela atuou, né? Porque a minha formação é na área jurídica. Por que esse interesse, né? Então, assim, algo já vinha há muito tempo, né, me chamando a atenção e algo que me realiza hoje completamente. Então, um pouquinho, assim, bem resumido da minha história, para que as pessoas possam me conhecer também. Ai, muito legal, né? Eu acho que bacana isso, né? Tu trazeres, até para as pessoas que estão assistindo aqui, que a gente tá numa jornada muitas vezes profissional, né? Que a gente vai testando, né? Se esse é o nosso caminho, né? E talvez chegou um momento da tua vida, e para mim também isso aconteceu, da minha trajetória profissional, chegou um momento que eu pensei, não, esse meu propósito, essa minha visão aqui que eu quero para o mundo e para o futuro, poderia ser um pouquinho diferente, né? E aí eu ia te perguntar, Cris, o seguinte: dentro desse novo modelo, então, desse propósito que tu estás buscando, né, de ajudar as mulheres, quais são assim, os principais desafios que tu vê ainda nesse universo feminino, né? Como tu também trabalhaste, nós duas trabalhamos na área corporativa, a gente sabe que é um ambiente ainda muito masculino, né? Então, conta pra gente o que tu tem visto e o que tu tem sentido aí com relação a essa questão. É muito interessante essa pergunta, e assim, por muitos anos eu trabalhei também em áreas com
bastante masculinas, como tu referiste, né? Então, empresas, né, lideradas por homens, e aí aquelas reuniões e tudo mais, sempre o maior número eram de homens do que mulheres, né? Então, às vezes, eu era uma das únicas mulheres ali numa reunião, num evento, num congresso, enfim, representando a empresa. E eu acredito que nós, de lá para cá, né? Então, isso já faz alguns anos, né? Mas de lá para cá nós avançamos muito nesse quesito. Então, a gente realmente hoje vê muito mais mulheres liderando empresas, liderando as suas próprias empresas, em cargos, né, de decisão, em cargos de gestão, mas ainda eu acredito que a gente tem que avançar muito mais, né? Então, assim, não só pela minha trajetória, o que eu vivenciei no mercado corporativo, mas pelo que eu vejo também hoje através das minhas clientes, por meio das minhas clientes, que me trazem, né, muitas questões. Então, alguns exemplos assim atuais, né? Então, tem uma cliente minha, tem clientes minhas que, por exemplo, atuam muito, são empresárias, né? E atuam muito nesse meio empresarial. E às vezes elas vão numa instituição, numa reunião, né, num órgão de uma associação, e a gente conversa, Cris, eu era a única mulher representante, né? Então todos os outros empresários eram homens, sou a única mulher. Então isso para dar um exemplo, né? Então assim, isso existe muito. Então acredito que as mulheres avançaram, nós avançamos muito, mas a gente tem que avançar muito mais. A gente tem que ver essa diversidade, essa multiplicidade muito mais presente, né? Na sociedade, nas empresas, nos negócios, nesses ambientes corporativos, nesses ambientes de decisão, nesses ambientes institucionais, tem que ser mais mesclado, né? Eu tenho clientes minhas que são donas do seu negócio, são donas da sua empresa, e às vezes o marido, por exemplo, outra situação que acontece muito, o marido tem ali uma participação coadjuvante no negócio, mas ele está presente. E às vezes o marido vai numa reunião com a esposa, mas ela é a dona da empresa, ela tem o poder decisório. E elas me dizem, Cris, o fornecedor, o parceiro, ou até mesmo o cliente, passou a reunião inteira se reportando ao meu marido. Né? O tempo inteiro, por mais que eu tentasse buscar, né, a conversa, tentasse buscar ali uma fala, né, o fornecedor ou o parceiro, o cliente sempre se direcionava ao meu esposo. E aí, o que eu, nessas várias situações, no final da reunião, eu não fechei o negócio, porque o poder de decisão era meu, então se eu não fui ouvida sequer, né, num primeiro contato, nessa relação eu também não vou ser ouvida. Então, assim, essas nuances, né, que a gente muitas vezes não percebe, elas acontecem ainda. Então, a gente ainda tem que, né, se desenvolver e trabalhar e persistir e aprender a lidar com essas situações que, na minha visão, já não deveriam mais existir. Né? Então, acho que é o mínimo de um fornecedor, de um parceiro, de um profissional, valorizar as pessoas que estão presentes ali, independente do seu poder decisor ou não. Né? Mas ainda mais quando a mulher tem, sim, um poder de decidir e não se acredita que seja ela a decisora. Né? Então, é incrível que a gente possa vivenciar situações como essa hoje em dia, né? Sim, no século XXI a gente ainda está vivendo esse tipo de situação, né? E é muito engraçado, Cris, porque tu trazes assim essa questão que parece que está tudo resolvido muitas vezes, né? As pessoas, não, as mulheres estão aí, está tudo certo, né? Eu fiz as minhas pesquisas também quando eu fiz o doutorado, e com mulheres a nível internacional, né? E o que aconteceu? A gente ouve também fora do Brasil pessoas falando a mesma coisa que você. Eu entrevistei uma menina que era da Itália, né? Ela estava morando na Espanha, e ela me disse que normalmente o que acontece, às vezes, os fornecedores vêm para tentar também fechar algum negócio, alguma coisa, mas eles não querem falar com ela, eles querem falar com o gerente, né? E dela disse, bom, se você quer falar com o gerente, você pode falar com o gerente. Só que quem vai dar a palavra final sou eu, né? Então, são coisas assim que eu fico pensando, né? Não importa onde a gente esteja, é um discurso a nível mundial, sabe? Que a gente tem que ainda ouvir muitas vezes, né? E tentar trazer isso para um outro patamar, né? E aí, Cris, eu ia te perguntar uma outra coisa que eu percebi nas minhas pesquisas, que muitas vezes, muitas mulheres saindo do mundo corporativo
e indo para o mundo do empreendedorismo em função de não conseguirem serem ouvidas, não conseguirem mostrar o seu lado de essência mesmo, né? O que tu pensa sobre isso? O que tu tem visto? O que eu acredito muito, assim, são vários os motivos que fazem as mulheres mudarem a sua atuação profissional, né? O que motiva as mulheres nas suas nos seus mais variados momentos de vida. Então, nós mulheres temos a questão de vários ciclos na nossa vida. Então, assim, às vezes, voltado para a questão da idade, eu cheguei aos 30 anos, ou aos 40 anos, ou aos 50 agora, a gente também está vendo mulheres com 50, 60 anos se reinventando, né? Então, assim, mulheres em alguns momentos voltados à questão da idade, elas, olha, eu quero fazer uma coisa diferente, eu sinto que eu posso, né, contribuir mais de uma forma diferente. Então, eu vejo esses ciclos acontecendo assim. Mas falando do empreendedorismo, né, pegando essa questão mais voltada para o mercado de trabalho corporativo, né, e o empreendedorismo, o que eu percebo, assim, quais são os maiores fatores que a gente percebe? A questão da maternidade ainda é uma questão, né? Então, assim, as mulheres muitas vezes são saídas, que nem a gente, né, das suas posições, porque voltam de uma licença maternidade, aquele cargo já foi ocupado por outra pessoa, muitas vezes por um homem, inclusive, e já não existe mais espaço naquela empresa para ela. Então, não é um movimento espontâneo da mulher, né? Não é um empreendedorismo, e aí ela acaba indo para o empreendedorismo. Então, não é um empreendedorismo assim de escolha, né? Eu vou fazer a minha transição de carreira porque eu não faz mais sentido para mim esse modelo e eu quero ir para o empreendedorismo. Não, às vezes o empreendedorismo é o único caminho para essa mulher. Então, existem vários movimentos e esse é um deles, né? Então, às vezes é uma escolha, sim, faz mais sentido para mim, né? Eu quero algo diferente, eu quero deixar uma contribuição diferente no mundo, né? Eu quero, quando a mulher tem filhos, e isso vem muito forte, né? Eu quero um mundo diferente para os meus filhos. Então, as mulheres têm motivações muito próprias, assim, do feminino, né? Mas uma coisa que é interessante, assim, que até trouxe um dos livros aqui para a gente, um dos livros que eu gostei muito de ler, são vários, né? Mas esse livro aqui, que é Pense em Riqueza para Mulheres, da Sharon Lester, que ela é, inclusive, coautora daquele best-seller Pai Rico e Pai Pobre, ela traz aqui, né? E aí a gente falando do mercado corporativo e desse movimento das mulheres para o empreendedorismo, esse livro fala e traz uma estatística de que o significado de sucesso para os homens é vencer. E o significado de sucesso para as mulheres é ter o seu trabalho reconhecido, valorizado. Então, o homem quer vencer e a mulher quer ser valorizada. Então, quando a mulher não se sente valorizada numa atividade profissional onde ela está, ela simplesmente não tem mais ânimo, não tem mais vontade, não tem mais desejo, não tem mais motivação para estar ali. Então, ela quer se sentir valorizada. E muitas vezes ela, então, abandona, né, ou deixa, ou migra para uma outra atividade, onde ela vai ter esse reconhecimento, ter essa valorização, ela com ela mesma, mas também das pessoas ao seu redor que vão estar ali entendendo qual é o propósito dela, do trabalho dela e valorizando, né, as suas iniciativas. Muito bem. Cris, olha só, falando nisso, né, achei bem legal agora a gente começar a falar um pouquinho sobre a tua atividade em si, né? Tu tens o projeto, né, uma empresa que se chama M Mais Consultoria, né, que trabalha muito sobre a questão do posicionamento estratégico, tá? Porém, eu penso sempre, né, que junto com esse planejamento estratégico, também venham pensar sobre ela mesma, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que é esse trabalho que você faz, né, com a M Mais Consultoria, né? E esse olhar, assim, do ser humano e também do profissional, que eu acredito que tu tenhas feito muito bem e já é um propósito, talvez, da tua empresa. Sim, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fiz uma verdadeira imersão, né, em estudos, em aperfeiçoamento, tanto de autoconhecimento, quanto, né, para a Cristina também, né, nesse momento se conhecer, entender bem as suas habilidades, né, as suas dificuldades, os seus pontos de melhoria.
e uma verdadeira imersão também em técnicas e formações e certificações que me habilitassem a trabalhar com o que eu queria, com o que eu desejava, que era o público feminino. Então, passei por esse período de imersões. E é muito interessante isso que tu falaste, assim, porque essa questão da... hoje eu trabalho muito fortemente com as mulheres se posicionarem, né? E valorizarem, se sentirem valorizadas naquilo que elas fazem. Não é à toa que eu trouxe essa estatística aqui, porque é um viés do meu trabalho, né? Então, para mim faz muito sentido isso. Mas os 3 pilares, digamos assim, do meu trabalho, né? Que as mulheres se conheçam, autoconhecimento, né? Se reconheçam, né? A questão da valorização e tenham, sim, o seu trabalho reconhecido e valorizado. Então, é todo um processo que a gente trabalha nesse sentido, né? Então, na minha consultoria, eu sempre falo, né? A gente trabalha 10 pilares de conteúdo. Então, iniciando desde um autoconhecimento, uma autovalorização, para ir avançando em outros pilares como posicionamento, né, marca pessoal, marketing pessoal. Então, é toda uma construção. E sim, é importante que a gente fale sobre isso, sobre essa questão da valorização. E começa pela autovalorização. Né? Nós, mulheres, temos ainda uma dificuldade, e é uma dificuldade que eu vejo diariamente nas minhas clientes, de a gente divulgar o nosso trabalho, falarmos sobre a nossa atividade. Nós mulheres não somos assim, não fomos educadas, né, para falar da gente. O homem fala mais naturalmente sobre si, sobre suas vitórias, sobre suas conquistas, né? Então o vencer está ali muito forte e a mulher acaba deixando isso de lado. Então eu busco resgatar isso nelas, mostrar a potência que cada uma tem, e saber que cada uma delas tem conhecimento, tem vivência, tem experiência, ela pode agregar sim na vida de alguém com a atividade que ela faz. Então, é todo um processo aí que a gente trabalha na consultoria, né? Nos processos de mentoria, nos processos de consultoria, para esse redescobrir e para que essa potência que nós mulheres temos, todas nós temos uma potência, inúmeras habilidades que nós temos, para que elas possam colocar isso para fora, para o mundo, para si, mas também para os outros, né? E sintam reconhecidas, valorizadas pelo que elas fazem, que é o que nós mulheres mais temos desejo, né? Por que a gente tem isso, né, Eliane, tão forte? Porque a gente tem essa questão de agregar os outros. Então, quando a gente quer agregar, a gente quer que o outro também entenda qual é o nosso propósito, a nossa missão, e a gente vendo a valorização, né, desse nosso propósito no outro, aquele outro também vem junto conosco, entende a nossa caminhada. Então, é toda uma construção. E hoje, isso fortemente, eu tenho trabalhado já há muitos anos, não só no offline, mas também no online, porque a rede social, ela é um portfólio, ela é uma porta de entrada para que as pessoas possam nos conhecer. Então, a gente tem que saber que essa ferramenta existe e vencer algumas crenças que muitas de nós temos, né? E começarmos sim a aparecer, a estarmos presentes, mostrarmos o nosso trabalho, nos posicionarmos nos mais variados, nas mais variadas ferramentas e plataformas que nós temos à nossa disposição, inclusive no online, né? É verdade, é uma coisa muito interessante, né? Porque realmente a gente percebe isso, né? Eu, particularmente, já vivi isso, né? Nessa questão assim de venda, né? Como é que eu vou vender o meu produto? A gente tem um certo amadurecimento, talvez, maior para fazer do que o homem, né? O homem parece que já está tudo organizado dentro dessa área, né? E quando a gente pensa assim numa contratação como você, que é uma profissional que atende mulheres dentro desse âmbito corporativo ou empreendedor, enfim, trazer essa questão do humano junto, sabe? Fazê-las pensar no que realmente elas querem para si, o que elas querem deixar para o mundo, né? Acho que faz total sentido para uma sustentabilidade delas mesmo, né? Nessa profissão que ela vai escolher, nessa transição de carreira que ela vai seguir e tudo mais, né? Então, acho que é muito interessante esse olhar, né? Do ser humano integral. E aí eu te perguntar, Cris, aqui, qual que é o propósito da Cris com tudo que ela faz hoje? Conta pra gente. Sim. Pensando sobre isso, né? A gente não para às vezes para pensar sobre isso, né?
mas eu acredito que eu já estou entregando assim o meu legado, né, com o meu trabalho, porque eu faço algo que me realiza muito, e quando a gente faz algo que nos realiza muito, a gente entrega o nosso melhor, né, em tudo que a gente faz. Então eu sou muito grata assim por ter conseguido identificar isso na minha vida como algo que me traz realização pessoal, profissional, porque eu me realizo muito também através das minhas clientes, né? Então é uma realização dobrada, incrível, assim, né? O quanto isso me abastece, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. E é isso que eu venho com certeza implementando junto a elas, junto às minhas clientes, porque eu acredito que todas nós, todo ser humano, mas assim, falando das mulheres, né? Todas nós podemos impactar sim positivamente na vida das pessoas. E para mim, só faz sentido quando a gente impacta positivamente na vida das pessoas, né? Tem esse impacto positivo na vida de alguém. Então eu venho trazendo e causando esse impacto positivo na vida dessas mulheres, né? Porque eu tenho ali, eu fico muito emocionada, assim, porque eu tenho depoimentos lindíssimos, assim, que eu recebo, escritos em vídeo, publicamente, né? Elas deixam isso. Hoje até brinquei, hoje é dia do cliente, né? Então eu fiz uma postagem e ali eu digo, nossa, a homenagem é a cliente, mas quem está recebendo as mensagens sou eu, né? Então, essa gratidão, né, que se gera, essa forma ali de ser grato por algo que foi tão positivo na tua vida e levar isso adiante. Então, eu quero mostrar para essas mulheres que elas também, assim como eu, podem e devem impactar positivamente na vida de alguém. E às vezes, se elas não se sentem capazes, eu vou mostrando esse caminho. Eu vou mostrando que sim, tu tens conhecimento, tu tens habilidade, tu tens vivência, tu tens o teu jeito de ser. Olha quanta coisa interessante tu tem dentro de ti, né? E isso também tu pode, com isso, com todas essas tuas habilidades, com esse teu conhecimento, tu pode ir levando isso adiante. Então, o meu legado é esse, impactar positivamente, mas fazer com que elas percebam que elas também podem levar isso adiante também, impactando a vida de outras pessoas. Então, isso, eu acho isso muito lindo, assim, né? Então, quando a gente se conhece, se descobre, se entende e causa, né, uma transformação na vida de alguém, e outras pessoas, em função disso, vão levando isso adiante também, elas com os projetos delas. Tenho clientes que têm projetos, assim, lindíssimos, incríveis, que têm um impacto imenso na vida de outras pessoas. Então, é uma realização, que não te disse, é uma realização dobrada, né? Porque eu impacto nelas e elas seguem por aí impactando, então, positivamente, né? Então, meu legado aí é esse, já tô na caminhada da entrega, né? Que legal, não, acho que sempre, né? Eu acho que a gente sempre vai evoluindo também, né, Cris? E isso é legal. E para nós mulheres, né, o que eu sinto assim, essa rede de apoio que a gente gera, né, com outras mulheres, e tu também se promove isso, até talvez fazendo networkings, né, fazendo com que elas se percebam que a gente não. Que todas nós estamos juntas, né, no mesmo barco, né, e a gente pode seguir e se fortalecer nesse caminho da vida, né, porque a rede de relacionamento para a mulher, assim, para mim, ela é fundamental, não sei como é que tu pensa sobre isso, mas faz total diferença, né. A rede de relacionamento, o networking, é um dos pilares que eu trabalho fortemente em todos os processos que eu trabalho. Não tem como eu não falar sobre isso, né? Então, acredito muito nessas conexões. E se é uma dica, uma orientação que eu posso, assim, Cris, o que tu quer deixar hoje aqui para essas mulheres que estão te ouvindo, né? Se conectem com outras mulheres. Então, assim, nós temos que ter o nosso momento de autoconhecimento, nosso momento de conhecimento técnico, né, de desenvolvimento, mas, assim, isso pode ser muito acelerado se nós estivermos em contato com outras mulheres, aprendendo com a caminhada dessas outras mulheres. Então, procurem grupos, procurem os mais variados movimentos, né? Onde que eu me encaixo? Será que eu gosto? Hoje tem muitos grupos, né? Que nem eu disse, lá em 2006 não tinha tanto. Hoje nós temos variados grupos, variados modelos, né, de conexão entre mulheres. Então, assim, a maior contribuição que eu posso deixar aqui é: procurem sim se conectar com outras mulheres, porque através da caminhada delas, né, vocês vão poder aprender, né? Aprender com a caminhada delas. Bom, se eu estou começando, ou se eu já sou muito avançada,
o que eu posso aprender com essa galera que está começando? Né? Então, assim, a gente sempre aprende, não interessa se eu sou uma empreendedora iniciante, se eu sou uma profissional super, né, sênior, eu sempre vou ter aprendizado. E essa troca, ela é muito rica. Então, algo que, assim, ó, acelera muito o nosso desenvolvimento, acelera as oportunidades, né, de crescimento, de negócios, inclusive, né? Estar presente nesse rico meio de network, de troca entre mulheres, porque as mulheres, sim, estão aí para apoiar umas às outras, é uma característica, né? Por muitas vezes a gente fala, aquela questão da competição entre o feminino e tudo mais. No ambiente do empreendedorismo, eu não vejo muito dessa forma. Eu sempre vejo uma apoiando a outra e eu vou fazer a questão de comprar dessa empreendedora aqui e eu vou contratar o serviço dessa daqui que eu conheci e alguém me indicou essa outra. Então, esse fomento, né, esse incentivo, eu vejo muito presente. Então, assim, se é algo que eu posso dizer, procure agora, procure imediatamente se conectar com outras mulheres empreendedoras, que a gente só vai ter a ganhar com isso, né? E contribuir também, né? Porque a gente sempre pode contribuir, né? Então é uma troca, né? Não é só vou ali para receber contribuições, não, também vou inteira para contribuir, e essa troca que é o bonito, né, da coisa. Com certeza. Cris, a gente já está chegando aqui nos finalmente da nossa conversa, né? Esse bate-papo tão gostoso aqui. E eu queria que tu deixasse, assim, para as pessoas que querem saber mais, querem falar contigo, querem contratar o teu serviço, como é que faz? Hoje eu estou em todas as plataformas, tá? Mas a plataforma que mais hoje as pessoas estão presentes é o Instagram, né? Então, @Cristina Português, a gente pode se conectar por lá. Mas em todas as plataformas, LinkedIn, enfim, Cristina Português, vocês vão me encontrar por lá. Estou à disposição para conversar, para falar mais sobre o meu trabalho e conversar, né, com as pessoas que fizerem contato comigo por lá. Muito bem, muito bem. Cris, te agradeço aí de montão tu estares com a gente, né? Comentar sobre a tua história, né? Sobre essas coisas que fizeram parte da tua essência, né? E que acabam aparecendo no teu trabalho, né? Nesses teus projetos que tu atua, nesse legado que tu quer deixar no mundo. Então é muito rico isso, parabéns. E as pessoas que estão aqui também, até então, né? Ouvindo o nosso bate-papo, né? Agradeço aqui de coração, né? E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Bye, bye.